Graças e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero compartilhar o texto nesta nossa devocional, na carta, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifícios e serviços da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar? Deus bendito, mais uma vez, suplica a tua graça, a tua direção, a tua iluminação para a compreensão do teu ensino, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um contexto onde Paulo está tratando de um problema. Você já pode observar no início, aqui quando Paulo começa a falar neste capítulo, sobre uma divisão. É interessante, se você olhar para a carta do apóstolo Paulo também lá em Coríntios, ele começa a tratar também de uma divisão, de partidarismo, ou seja, um grupo aqui, um grupo lá, aqueles que se julgavam até mais espiritual ainda, dizendo, eu sou de Cristo. Mas havia uma concorrência, cada um pensava por si mesmo, ao seu interesse, e ninguém estava preocupado com o próximo. O que importa é comigo, as minhas razões, os meus problemas. Por isso Paulo começa a tratar de um assunto muito importante para os nossos dias, porque apesar de estarmos ainda na nossa separação, a nossa comunhão ainda não foi permitida, alguns lugares sim, mas ainda com as suas restrições, você pode observar que em muitos lugares, em muitas ocasiões, dentro da igreja, há grupos, há partidos. E olha que você pode observar hoje no contexto até político. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, aqueles também que são mais espirituais, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de Cristo. E este é um problema, porque na verdade você não está preocupado com o seu irmão, com o seu próximo. Por isso Paulo começa a tratar deste assunto. Olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se você ama o seu irmão, vá até ele, seja humilde para conversar com ele e dizer, olha, eu sei que você tem um conhecimento, eu sei que você tem a sua graduação, creio que você de fato é superior a mim, é assim que eu enxergo, mas por humildade eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Se você sabe que o seu irmão está errando, se você sabe que o seu irmão não está caminhando corretamente, leve-o pela palavra, para a palavra de Deus.
Porque nós, como servos de Deus, precisamos viver uma unidade, a unidade do corpo. Eu vejo tantas pessoas se degladiando em redes sociais, tantas pessoas deixando uma amizade, excluindo pessoas por questão de partido. Discutem muitas coisas deste mundo, mas não discutem nada do reino. Não vivem uma perspectiva de uma vida santa e reta na presença do Senhor. Por quê? Porque nós muitas vezes nos julgamos superiores aos outros. Ame o seu irmão, o exorte em amor. Entenda, se você sabe que o seu irmão está caminhando errado, leve-o para a palavra, porque a palavra não existe A nem B, a palavra é direta, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos aponta o caminho, que é Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Será que neste momento, se você já parou a pensar, por causa do seu problema com a política que hoje está em voga, é que se a pessoa não faz parte do seu partido, ou seja, da sua visão partidária, se essa pessoa agora está precisando de uma ajuda, você não vai estender a mão a essa pessoa e dizer que ele procura as pessoas lá do partido em que ele é devoto, que ele é fiel. Vamos cuidado. Voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, para o cuidado com esta palavra, para tratar o meu irmão com amor, com dedicação e levá-lo aos pés da cruz. Ore por ele, não discuta, ore por ele, não exclua, leve-o para a palavra. Por isso o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: olha, então eu quero mostrá-los o exemplo de Cristo. Porque muitas vezes, ao só falar às pessoas para viver a unidade, em servir uns aos outros, às vezes as pessoas não compreendem isso. Então leve um exemplo a ser seguido, um modelo ideal, um padrão. E o padrão que Deus colocou aqui para nós é o padrão de Cristo, se assemelha a Ele. Por isso Paulo começa a trazer aqui a vida e o ministério de Jesus a essa igreja. Olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus é Deus, mas ele sabia do seu ministério, ele sabia da sua real missão de ter que assumir a forma humana, e na condição em que o homem se encontrava de miséria e de pecado, e se sujeitar tudo a isso por amor aos seus. E ele serviu, ele sendo Deus, se humilhou, se esvaziou da sua glória e veio para servir e não ser servido. Muitos querem hoje em dia ser servido em vez de servir. Como se assemelhar a Jesus? Olhe para a palavra: amando, perdoando e levando as cargas. E olha que tudo ele suportou sozinho, e agora ele nos chama a dividir as cargas uns dos outros. Cristo é o maior exemplo a ser seguido. É um padrão que muitas vezes as pessoas podem dizer o termo: é uma utopia, isso é impossível. Irmãos, saiba de uma coisa: é o único padrão que Deus colocou para nós a ser seguido, é o de Cristo.
É difícil? É. Mas saiba de uma coisa, que o próprio Deus há de nos fortalecer, nos direcionar a ser semelhante ao seu Filho, a ser conformado à imagem dele, de glória em glória. Deus requer de cada um de nós obediência, irmãos. Deus requer de cada um de nós submissão à sua vontade. E humilhar aqui, muitas vezes, é vergonhoso. Sim, é. Porque destrona o eu, que muitas vezes está reinando. Se humilhe aos pés da cruz. Reconheça a graça e a misericórdia e o favor de Deus, no qual você e nem eu merecia. Por isso, quando ele começa a tratar dessas verdades, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A nossa caminhada cristã, uma vez que fomos alcançados e selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, a desenvolver uma vida separada, ou seja, uma vida santa e reta na presença do Senhor, reconhecendo que o próprio Deus é que há de efetuar em nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu realizar em nosso coração. Por isso, ao fazer qualquer coisa, você irá fazer sem murmuração e contenda, e olhar para o seu irmão dizendo o seguinte: olha, eu amo com o amor de Jesus. Porque fazendo assim, é o que ele responde no versículo 16: você há de preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. A nossa caminhada cristã é assim mesmo, irmãos. Nós não corremos em vão. É na certeza que muitas pessoas ainda hão de produzir frutos, e tudo para a glória de Deus. Paulo, sim, naquele momento, ele também admitia a sua morte antes da volta de Jesus. Por isso ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo está vivendo para Cristo. Porque Cristo se entregou pela sua igreja, pelos seus. E Paulo estava disposto, sim, a morrer em prol deste evangelho, a morrer por Cristo. Cristo é a razão da nossa fé. Cristo é a razão para que possamos viver uma vida santa e reta. Cristo é a razão para que possamos viver como uma igreja unida no propósito do Evangelho da cruz. Se existe ainda no seu coração uma discórdia, se existe ainda na sua mente também pensamentos ruins, pense naquilo que Cristo fez por você e por mim. Seja semelhante a Ele em tudo, para que possamos ver nos dias próximos uma igreja que esteja mais unificada e discutindo ainda mais sobre a volta de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós estamos gratos porque a Tua palavra nos ensina. E como muitas vezes, ó Pai, nós temos andado de forma errada, buscando o nosso próprio interesse, o Senhor nos chama a assemelhar ao Senhor a cada dia, que se entregou por nós e que foi servo, obediente até a morte e morte de cruz. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor faça-nos sermos semelhantes a Cristo Jesus. É o que suplicamos a Ti em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Mais uma vez eu quero sugerir aqui acima, no nosso card, as nossas devocionais, para que você continue acompanhando e sendo abençoado pela palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.